Pensa comigo se você já passou por essa cena aí na sua casa. Você acorda bem cedo, vai até a sua cozinha, pega aquele pote que o seu gato adora, coloca aquela ração fresquinha, só que em vez dele correr para comer, ele simplesmente passa pelo pote. Aí você olha para isso e pensa: nossa, deve ser só frescura, vou ter que abrir um outro sachê, um sachê mais caro, um sachê mais gostoso e mais especial de todos que ele vai amar ainda mais. E aí você serve esse sachê super caro e nada. Ele nem dá bola. E aí naquele segundo seu coração até dispara. Bate uma mistura ali de susto, de desespero, até uma ansiedade enorme. E aí o primeiro impulso de quase todo tutor, quase todo responsável, e você não deve se culpar se você já fez isso, é pensar: ah, ele já enjoou então do sabor, vou ter que sair comprando em outro pet shop uma nova marca, um novo sabor, vou ter que trocar alguma coisa aqui, ou até mesmo vou ter que deixar aí no pote, porque uma hora a fome vai bater e uma hora ele vai comer, não é possível que ele morra de fome. Agora corta, porque toda vez que passar esse pensamento pela sua cabeça, você vai lembrar de mim, agora sua veterinária maluca aí dos seus gatos. Brincadeiras à parte, pessoal, mas isso aqui, gente, é a pura verdade. Eu quero que vocês se lembrem disso pro resto da vida de vocês e pela saúde do seu felino aí na sua casa, combinado? Então, parar de comer nunca é teimosia, nunca é um gênio ruim do seu gato, e muito menos, gente, uma frescura aí do seu felino. Existe uma verdade científica muito chocante que quase ninguém sabe. Quando um gato para totalmente de tocar na comida, o corpo dele e a mente já estavam gritando por socorro há semanas, há meses. Só que muitas vezes a gente não tinha todas as pistas para ler esse comportamento e entender o que essas pistas significam aí na sua casa. E se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Vitória Luken, eu sou médica veterinária, especialista em felinos, e o meu objetivo aqui com esse canal é traduzir a mente do seu gato para transformar o medo em conexão profunda e, claro, devolver a paz de espírito que a sua casa merece. E para a gente já começar a nossa investigação felina de hoje, eu não quero que você se preocupe em decorar termos técnicos difíceis, palavras que estão difíceis para vocês, classificações complexas, ou que você se torne um veterinário, combinado? Aqui a gente não precisa fazer isso, não é o seu papel. Mas eu quero que você, do fundo do seu coração, responda no final desse vídeo a essas 3 perguntas principais que vão valer a vida do seu animal. Então, por que isso está acontecendo? Como eu faço para descobrir a causa real e o que eu posso fazer hoje, você mesmo como tutor, para ajudar o meu felino. Então, vamos começar pelo começo. A primeira grande virada de chave que você precisa gravar aí na sua mente é entender o maior erro que as pessoas cometem no dia a dia. Achar que parar de comer é uma doença. Na veterinária, nós chamamos a falta de apetite de anorexia, mas não se preocupa com esses termos técnicos. A anorexia, pessoal, não é um diagnóstico. Então repete aí comigo. Parar de comer não é uma doença em si, é apenas o sintoma, é um aviso. É exatamente a mesma lógica da febre em nós humanos. Se você acorda, por exemplo, amanhã de manhã com 39 graus de febre, você não trata a febre como se ela fosse a culpada de tudo. A febre é só o alarme do corpo avisando que tem alguma coisa errada aí em você. Você vai ao médico para investigar, por exemplo, se é uma infecção, um vírus, uma inflamação, certo? Com o seu gato é exatamente a mesma história. Existem dezenas de doenças completamente diferentes que têm o poder de desligar o apetite do felino. Então, tentar apenas forçar a comida goela abaixo ou ficar trocando de ração 10 vezes por dia sem descobrir o que está causando isso é o equivalente a desligar o alarme de incêndio da sua casa enquanto o fogo está ali consumindo as cortinas da sala. Você está apagando o barulho do alarme, mas você não está apagando o fogo. Então esse estrago continua acontecendo.
E para a gente desvendar todo esse mistério de forma mais rápida, principalmente aqui para um vídeo no YouTube, existe um primeiro raciocínio clínico que muda absolutamente tudo. Então, essa é a maior ferramenta que eu uso no meu consultório, nos meus atendimentos todos os dias e que agora você também vai aprender a usar aí na sua casa. Então, eu quero que você olhe para o seu gato e faça a seguinte pergunta: o meu gato não quer comer ou ele não consegue comer? Porque essa simples diferenciação muda completamente o rumo do tratamento e o destino do seu gato. Então, pensa comigo no primeiro cenário, que é o que mais engana as pessoas. Então, o seu gato quer sim comer. Ele escuta o barulho, o sachê abrindo, você abrindo uma gaveta especial, ele levanta de onde ele está, vai até esse pratinho, até esse pote cheio de interesse. Ele chega perto dessa comida, cheira ela, dá até uma abocanhada, mas aí ele dá 2 lambidinhas, principalmente se for um sachê, um molho, e aí ele vai embora com uma expressão nítida de incômodo ou até dor. E aí passa 5 minutos, ele volta novamente para esse potinho, olha fixo para ele, tenta mais uma vez, e aí ele desiste de novo. Esse gato, pessoal, está com fome. Ele está com o estômago roncando e o cérebro dele está implorando por energia, mas ele não consegue fisicamente mastigar ou engolir. E é aqui que nós, especialistas, principalmente em felinos, investigamos náuseas, enjoos, dores terríveis, por exemplo, na boca, algum dente quebrado, alguma gengivite, uma ferida na língua ou até alguma coisa que pode estar entalada, engasgada nele. E agora, olhando para o segundo cenário, que é bem mais pesado, que é aquele gato que nem se dá ao trabalho de olhar para a comida. Então você pode colocar o prato mais cheiroso, mais caro, mais palatável do mundo na frente, no focinho dele, e ele simplesmente desvia o olhar e passa reto. Ele não se interessa, ele não demonstra a menor reação, ele não levanta da cama e ele fica naquele estado de apatia profunda, quietinho. Esse animal perdeu completamente o apetite. O centro da fome no cérebro dele foi desligado. E aí aqui o nosso raciocínio de detetive vai direto principalmente para doenças sistêmicas agudas, então uma FeLV, uma PIF, uma pancreatite, alguma infecção interna grave, algum problema sério ali acontecendo nos rins, no fígado, até quadros de estresse, quadros emocionais, comportamentais. E você percebe essa diferença? Porque essa descoberta aqui vale ouro para você proteger quem você ama aí na sua casa, o seu gato. Então existe aquele gato que quer comer, que tem fome, e aquele que não consegue comer. Percebe? Mas e se eu te disser que o seu gato vai avisar muito antes de chegar a esse ponto crítico? Porque ele vai deixando pistas. É exatamente esse mapa agora de pistas que nós vamos abrir agora. Então, para você não deixar nenhuma pista passar batida aí na sua casa, eu montei aqui um checklist definitivo do apetite felino. Então, eu quero que você faça como se fosse um exame. Pegue até, se você quiser, papel e caneta para você anotar, pausa esse vídeo, vai anotando conforme eu for falando. Você vai olhar para tudo que a gente vai conversar agora e vai marcar quantos desses sinais, aqui eu separei 8 sinais que o seu gato já apresentou nessas últimas semanas, tá? Então vamos lá para o nosso primeiro sinal, que é o número 1, dele começar a demorar muito mais tempo para começar a comer depois que você coloca o pote no chão ou a comida onde ele está acostumado a comer. Então ele chega perto dessa alimentação, ele cheira a comida, ele dá uma volta e só depois de alguns minutos, alguns segundos, ele resolve dar a primeira mordida. Número 2, ele chega a ir até o pote, ele começa a lamber apenas o molhinho, o sachê, e deixa aqueles pedacinhos de carne perfeitamente intocados no fundo do prato. Número 3, ele começa a comer um pouquinho, ele dá 2, 3 mordidinhas, e aí ele para logo em seguida, isso não dura nem 3, 4 segundos, e aí ele já vai embora. Número 4, ele muda de pote constantemente se você tiver mais de um gato em casa ou até se você tiver mais de um ponto de alimentação, como se ele estivesse procurando uma comida mágica que não vai machucá-lo.
Número 5, ele até pede comida para você desesperadamente no seu pé, fica miando, faz aquele escândalo todo, mas quando você serve no potinho de comida dele, no prato dele, ele olha para você com aquela cara de tipo, é isso, meio desapontado e vai embora. Número 6, ele até aceita um petisco, um pedaço de frango na sua mão, mas aí ele recusa categoricamente a ração que está ali no pote dele. Número 7, ele começa a comer quantidades minúsculas, então eu tô falando aqui às vezes de 1, 2, 3 grãozinhos, quase que é praticamente nada, né? Só que isso, gente, o dia inteiro, em vez de fazer refeições completas. E o nosso número 8, ele muda a postura física na hora de comer. Ele fica parado na frente do pote, fica olhando fixo para essa comida, tem até uma feição mais tensa, mas ele não abaixa a cabeça. É como se ele estivesse ensaiando para comer, mas ele tem medo de dar aquela primeira mordida, sabe? Então, se você marcou pelo menos 2 ou 3 itens, 2 ou 3 sinais aqui desse nosso checklist, já acende aqui o alerta vermelho na sua cabeça. Porque o tutor comum que não está assistindo esse vídeo aqui, ele olha para isso e pensa: ah, que safado esse meu gato, ele tá fazendo manha porque ele quer que eu compre uma comida melhor para ele, um sachê diferente, ele tá enjoado. Nananina, não. A ciência nos mostra que isso não é birra, não é manha, não é gênio indomável, é o início de um colapso na saúde dele. Ele já está em um estado que a gente chama na medicina de hiporexia, que é quando ele já começa a comer menos de 85% do que o corpo dele precisa para sobreviver. E aí, para a gente descobrir o que está por trás desse checklist, a gente também precisa dividir os principais culpados aqui. E eu gosto de dividir esses culpados em 4 grandes grupos de causas. Então, o primeiro grupo é o da dor oculta. Gatos também são presas na natureza, então eles escondem a dor até o último segundo. Uma dor de dente terrível, uma fratura na boca, uma fratura no dente, uma inflamação na gengiva, uma dor também distante, que pode ser uma dor na articulação, uma dor no joelho, uma dor na coluna, uma cólica abdominal. Isso, gente, faz com que o nosso gato pare de comer, porque o ato de mastigar ou até de se abaixar, de se movimentar, pode ser uma tortura para ele. O segundo grupo é o da náusea, aquele enjoo terrível, quase que invisível. E aqui eu preciso fazer uma pausa para a gente refrescar aqui a sua memória. Se você já me acompanha aqui no canal, lembra que eu já expliquei em outro vídeo que o gato enjoado nem sempre é aquele gato que vai chegar vomitando pela casa. Então, esqueça essa regra de que se o gato está enjoado é porque ele tem que vomitar. Esquece isso. O felino demonstra que ele está nauseado, enjoado de um jeito muito mais sutil. Ele se afasta da comida, ele quer distância do cheiro. E na grande maioria das vezes, isso acontece quando os rins, os fígados estão falhando e aí eles começam a acumular toxinas perigosas no sangue, ou até mesmo quando o pâncreas ou o intestino, uma vesícula biliar, enfim, está inflamado. O enjoo aqui, gente, é tão absurdo que o apetite simplesmente some. Claro que também pode ser outras doenças, tá? O terceiro grande grupo aqui são as dificuldades mecânicas. Então é aquele gato que ele tem fome, só que o cérebro dele também tá mandando ele comer, mas o corpo dele fisicamente não deixa o alimento descer. Então pode ser um tumor, pode ser um câncer crescendo, por exemplo, aqui na região da boca, na garganta, pode ser um problema neurológico que vai fazer uma paralisia aí dos nervos da boca, pode ser também um outro grande vilão, que é o que a gente chama de corpo estranho linear, sabe aquele pedacinho de linha, aquele pedacinho de barbante, de chuquinha de cabelo, aquela linha de costura, aquele filetinho de presente que ele estava brincando alguns dias atrás? Isso pode ficar preso até às vezes embaixo aqui, ancorado embaixo da língua dele, funcionando como se fosse ali uma serra cortante a cada tentativa dele engolir essa alimentação. E aqui o sofrimento, claro, é absurdo.
E o quarto grupo que eu divido, que conecta diretamente também com o meu trabalho diário, é o estresse psicológico extremo. Então pode ser uma mudança de casa recente, a chegada de um novo animal, a perda de um companheiro da família, uma obra barulhenta no vizinho, uma caixa de areia mal posicionada, algum móvel diferente que você posicionou, até às vezes um novo item que você adquiriu para o seu felino, um arranhador, só que você não colocou no lugar certo na hora certa, e aí o cérebro dele está simplesmente desligando o botão do apetite. E se você acha que você pode simplesmente cruzar os braços e esperar o apetite do seu gato voltar sozinho, quando essa calmaria reinar, você está cometendo um dos maiores erros da sua vida com o seu gato. Então, pessoal, olha para mim aqui e presta muita atenção nisso. Um cão ou um ser humano saudável conseguem passar dias em jejum, apenas bebendo água, sem sofrer danos tão significativos no fígado que sejam irreversíveis. Só que, pessoal, presta atenção, o gato não consegue. A biologia do felino é extremamente peculiar porque ele é um carnívoro estrito. Quando um gato passa mais de 24 horas ou 48 horas sem comer praticamente nada, e até aqui eu já sou um pouco mais exagerada, já diminuindo esse apetite, o organismo dele entra em um estado de desespero metabólico completo. Ele começa a queimar os próprios músculos e as próprias reservas para tentar gerar energia. Essa enxurrada de gordura sendo liberada de forma totalmente descontrolada vai direto para o fígado do seu animal. Isso é mais grave, principalmente se o seu gato ele for daquele gato mais gordinho. Então, como o fígado dele não tem essa capacidade enzimática de processar tanta gordura de uma vez só, ele simplesmente congestiona, ele entope. E isso, pessoal, é o início de uma doença secundária gravíssima chamada de lipidose hepática. O fígado aqui, ele para de funcionar. Muitas vezes esse gato vai ficando amarelo, a náusea vai ficando cada vez pior e o corpo dele vai falhando. Então, parar de comer não mata apenas o gato pela falta de nutriente, mata pela complicação metabólica brutal que o jejum desencadeia no organismo dele. Se o seu gato passou mais de 24, mais de 48 horas sem comer quase nada, gente, isso daqui é emergência. Não é teimosia, é uma emergência de vida ou morte. E sabe o que a maioria dos tutores, no desespero, acaba fazendo em casa? Eles cometem uma sucessão de erros que, infelizmente, só pioram o quadro. E o maior deles, pessoal, é a alimentação forçada. Então, muitas vezes, o tutor, a gente acaba vendo esse gato ficar horas sem comer, a gente fica apavorado, a gente pega ali uma seringa com um patê e começa a forçar goela abaixo. Gente, por favor, nunca façam isso. Essa alimentação forçada vai aumentar o estresse desse gato, desse paciente, a níveis estratosféricos. E o pior, o cérebro do gato vai fazer uma associação negativa imediata, porque ele vai juntar o mal-estar que ele está sentindo com o pânico de ser sufocado com a seringa. E a ciência já comprova que isso cria uma aversão alimentar tão bizarra que o gato pode passar a recusar aquele tipo de comida por mais de 40 dias seguidos. Ou seja, você tentando ajudar o seu gato, você está destruindo qualquer chance dele voltar a comer sozinho. Outro erro também clássico de quem está ficando desesperado é ficar mudando a marca de ração 3, 4, 5 vezes no mesmo dia, tentando misturar leite, tentando oferecer restos de comida humana ou até pior, se conformar e dizer: ah, mas eu vi que ele comeu pelo menos uns 3 grãozinhos hoje, então tá tudo bem, amanhã ele come mal. Não, gente, 3 grãozinhos não vão interromper esse ciclo de catabolismo. Então, se o seu gato já está há mais de 2 dias sem comer, aliás, eu não gosto nem de falar de 2 dias, eu já vou direto nas 24 horas, tá? Ou se ele já perdeu mais de 10% do peso dele corporal recentemente, esse suporte nutricional na clínica precisa ser imediato.
E aí a gente faz uma nutrição enteral, que muitas vezes é através de uma sonda alimentar, colocada, claro, ali com o seu veterinário, com a equipe veterinária, que é preconizada para manter o intestino dele funcionando e evitar que as bactérias do próprio intestino caiam, por exemplo, na corrente sanguínea, causando até, pessoal, uma infecção generalizada que nós chamamos de sepse. Então, quando você leva o seu gato para o veterinário, ele vai precisar investigar cada centímetro dele através de exames de sangue, exames bioquímicos, hemograma, ultrassom, exames de imagem, raio-x, para achar a causa de base. E o tratamento correto quase nunca, pessoal, é dar apenas um estimulantezinho de apetite. Então, se você já estava pensando em fazer isso aí na sua casa, esquece isso. Esses remédios para abrir o apetite, eles têm um efeito temporário e eles não garantem de forma alguma que o seu gato ele consuma a quantidade de calorias que ele precisa para não morrer. Porque nós precisamos tratar o pilar principal, que é cortar esse enjoo. E principalmente, se ele estiver sentindo dor, a gente precisa zerar essa dor. Por isso, quando um paciente chega ali no meu atendimento, no meu consultório, o tratamento prescrito, ainda mais por um especialista em felinos, é o que a gente tem aqui de abordagem multimodal. Eu faço questão de mostrar, né, esses bastidores, o meu raciocínio clínico, para vocês entenderem que não existe uma pílula mágica ou um único remédio que vai tratar o seu gato, ou quando vocês fazem perguntas aqui e eu não consigo responder. Porque a gente precisa pensar nessas estratégicas para controlar esse enjoo, entender o que está acontecendo, o que está causando dor nesse gato. Se o animal, então, precisar de suporte nutricional por sonda, a gente tem que até calcular uma quantidade de comida para ser milimetricamente entregue para ele de forma gradativa e para a gente não causar um outro tipo de problema. Percebe como não é tão simples assim? É um trabalho cirúrgico que exige acompanhamento profissional. Então, pessoal, não tenta medicar o seu gato aí na sua casa de jeito nenhum. E sabe o que é mais assustador e o que eu também vejo acontecendo todos os dias na minha rotina clínica? É que a dor e o estresse que desligam esse apetite, eles começam, na maioria das vezes, por conta, às vezes, de brigas silenciosas entre gatos, por falta de espaço adequado dentro da sua casa. Tem tutor que acha que briga do gato é só barulho, é só quando tem aquele gato que tá voando no outro gato ali brigando. Gente, viver em guerra em casa com outro gato faz o corpo dele produzir uma quantidade absurda e constante de cortisol, esse hormônio do estresse. E esse cortisol alto, cronicamente, destrói o sistema imunológico dele por completo. E aí o gato entra em um déficit de imunidade tão severo que o corpo dele perde a capacidade de combater ameaças simples. E é aqui que também entra um estresse psicológico que vai virar uma doença física real. E aí sim abre portas para infecções, inflamações graves e falhas nos órgãos vitais. Esse estresse, pessoal, literalmente adoece o corpo do gato e desliga o cérebro dele para a fome, empurrando o seu animal para essa anorexia. Então, se você está vendo o seu gato dar esses primeiros sinais daquele checklist que nós conversamos, ou se você vive em uma casa onde os seus gatos estão se estranhando, estão brigando, eles estão tensos, eles ficam se encarando pelos cantos da casa, um fica o dia inteiro embaixo ali do sofá, o outro fica no armário, você precisa entender uma coisa. Você está sentando ali em cima de uma bomba relógio. Você precisa agir antes que essa guerra silenciosa vire uma doença física irreversível e o corpo deles entre em um colapso metabólico fatal. E foi exatamente por isso também que eu já criei um método completo gravado para vocês, que é o meu programa de convivência felina. Dentro desse programa, eu pego na sua mão e te entrego esse método completo, mastigado, para você entender o que acontece na cabecinha e na mente dos seus animais em cada uma das 4 fases da briga. Então você vai descobrir que para cada fase que a gente vai estudar existe uma técnica específica de ajuste ambiental, de rotina, para a gente desarmar esses conflitos e aplicar um protocolo definitivo para resetar essa amizade entre eles, para trazer a paz de volta para a sua casa,
antes que esse estresse vire uma doença grave. E muitas vezes a gente leva para o veterinário na hora que a gente não consegue fazer muito mais coisa por ele. Então, para ajudar você que está aqui assistindo no YouTube a proteger a saúde do seu gato agora mesmo, eu já também separei um presente exclusivo aqui para vocês. Se você entrar para o programa de convivência felina hoje, eu já deixei um link aqui embaixo especial para vocês e também no primeiro comentário fixado, você vai ganhar também de bônus o meu módulo inteirinho, um curso completo sobre protocolo de dor felina. Lembra que a gente conversou que a dor silenciosa é uma das maiores causas para o gato parar de comer? Pois é. E você não precisa ser veterinário para dominar isso. Então, nesse módulo que eu estou colocando aqui de bônus, é um presente meu para vocês, eu quero te ensinar exatamente como identificar aí na sua casa em qual parte do corpo o seu gato pode estar sentindo dor, através de sinais milimétricos, às vezes invisíveis também, que eles nos dão antes de qualquer exame de sangue, qualquer imagem acusar pra gente. Então você vai aprender o que fazer imediatamente para aliviar esse sofrimento dele e o mais importante, você vai saber exatamente o que você precisa fazer aí na sua casa, o que você precisa coletar de informação para você levar para o seu veterinário para acelerar esse diagnóstico e também, claro, salvar a vida do seu felino antes que ele entre até nesse perigo que a gente conversou sobre a lipidose hepática. Então você vai virar um verdadeiro guardião da saúde do seu felino. O link com esse bônus exclusivo do protocolo de dor felina está te esperando aqui embaixo. Clica, já faz a sua inscrição, você já pode começar a assistir às aulas hoje mesmo e você já vai mudar o destino da saúde dos seus gatos. Não esquece também de deixar o seu like aqui se você gosta desse tipo de conteúdo. Aproveita também para se inscrever no canal, mandar esse vídeo para aquele grupo de gateiros que você tem no WhatsApp. Se você também tiver qualquer dúvida em relação ao seu animal, você também pode deixar aqui no comentário. Eu posso fazer um próximo vídeo falando sobre esse tema. Um beijo e até o próximo vídeo.